Então, ok, estou iniciando a gravação. Vou compartilhar a minha tela para dar início à aula. Vamos lá. Ok, isso aí. Então, na aula de hoje, vou falar sobre esse artigo, Preparing Cardiovascular Patients for the Operative Theater, que é um artigo publicado pela Sociedade Europeia de Cardiologia em fevereiro de 2023. Então, nada mais é do que a preparação do paciente cardiovascular para o centro cirúrgico. Então, introdução, a gente sabe que os pacientes que são submetidos ou serão submetidos à cirurgia cardíaca, eles possuem um alto risco de complicações, alto risco de mortalidade, morbidade, tanto pré-operatória quanto pós-operatórias. E as complicações pós-operatórias possuem uma patogênese complexa. Basicamente, as complicações pós-operatórias, elas se darão por diversos motivos. Então, um deles é o estado de hipercoagulabilidade. Esse estado, ele é desencadeado por diversos fatores, dentre eles é, a tempestade de catecolaminas, o aumento da produção de cortisol, até pelo próprio estresse cirúrgico, liberação de citocinas, ativação plaquetária, tudo isso vai contribuir para esse estado de hipercoagulabilidade. Taquicardia e flutuações que acontecem de forma rápida, na pressão arterial, elas podem desencadear problemas, né, complicações coronarianas, e isso contribui com o desbalanço que pode alterar tanto a demanda quanto o suprimento de oxigênio para o miocárdio, e podendo levar a complicações como a isquemia. A própria inflamação sistêmica induzida pela cirurgia, pelos pacientes que entram em circulação extracorpórea, desbalanços eletrolíticos, tudo isso também aumentam o risco do paciente desenvolver arritmias, que, que são a complicação importante, principalmente no pós-operatório. Exacerbação da insuficiência cardíaca. A gente sabe que o paciente de cirurgia cardíaca geralmente, muitas das vezes, possui insuficiência cardíaca. Então, o ajuste medicamentoso, alteração no volume, mudanças hemodinâmicas repentinas, tudo isso pode contribuir para uma exacerbação dessa insuficiência cardíaca desses pacientes. Então, aqui tem um esquema demonstrando as complicações que eu acabei de listar. Então, as complicações, a gente vai observar que são desencadeadas por diversos fatores. Então, a gente vai ter arritmia, isquemia miocárdica, insuficiência cardíaca, né, falência do coração, tromboses e sangramento. Então, tudo isso vai ter diversos fatores envolvendo o processo. Então, na trombose, né, aumento do risco de trombose, que é o estado de hipercoagulabilidade. Então, aumento da ativação plaquetária, a disfunção endotelial, o fluxo venoso periférico diminuído, aumento da produção de cortisol, tudo isso eleva o estado de hipercoagulabilidade, aumentando a chance de desenvolver trombos. O oposto também é importante, o sangramento, é uma complicação importante no pós-operatório. Então, depressão dos fatores de coagulação, parina residual que pode ficar da circulação extracorpórea, hipotermia, hemostase incompleta, tudo isso pode também aumentar a chance de sangramento. A arritmia geralmente vem devido a distúrbios eletrolíticos, a inflamação sistêmica, aumento das citocinas, catecolaminas, a liberação de citocinas, catecolaminas, hipotermia e outros fatores, né? Aumentam a chance do desenvolvimento de arritmia. A isquemia miocárdica pode ser causada pela própria hipoxemia, anemia, taquicardia, hipotensão.
e aumento da insuficiência cardíaca, né? Então, igual a gente falou, as mudanças medicamentosas, mudanças abruptas, tanto na pré-carga quanto na pós-carga, inotropismo negativo, que pode ser desencadeado com a sedação anestésica. Então, são patogênias complexas que precisam ser manejadas para evitar essas complicações. Então, como melhorar o resultado no pós-operatório? Então, melhorando a segurança, a curto prazo e os resultados cirúrgicos a longo prazo não dependem somente da, do avanço das técnicas cirúrgicas, mas elas dependem também do investimento centralizado no paciente com um cuidado interdisciplinar, que é muito importante. Então, eu vou dividir em 4 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre a avaliação do risco cardíaco, o risco para cirurgia cardíaca, os fatores de risco, correção pré-operatória dos fatores de risco são modificáveis. Na parte 3 eu vou falar sobre o manejo medicamentoso no pré-operatório. E na quarta parte, nós vamos falar sobre cuidados específicos para a cirurgia cardíaca. Então, na seção 1, avaliação de risco na cirurgia cardíaca. Avaliação do risco de mortalidade, risco de complicações gastrointestinais, insuficiência renal, o risco de insuficiência respiratória, o risco de AVC, tudo isso precisa ser avaliado. Então, avaliação do risco de mortalidade. Nós temos alguns scores. O primeiro a ser surgido foi esse Parsonage Score, em 1989. Lançado nesse mesmo ano, temos o STS Score, que é usado até hoje, e o Euroscore, que foi lançado mais para frente, em 1995, e atualizado nos anos 2000 com o Euroscore 2. Hoje, os mais utilizados com as atualizações é o STS Score e o Euroscore 2. O Euroscore 2, ele possui menos variáveis do que o STS Score, e ele é aplicado a uma variedade maior de procedimentos cirúrgicos do que o STS Score. Eu vou mostrar essa tabelinha aqui, que fica mais claro o que eu estou dizendo. Então, a última atualização do Euroscore 2 em 2012 e o STS Score em 2018. O Euroscore 2 ele possui 18 variáveis, enquanto o STS Score possui mais de 50 variáveis. O Euroscore 2 ele é aplicado em todas as cirurgias cardíacas, enquanto o STS Score ele tem limitações nas cirurgias. Tem as categorias de risco, então é baixo risco, risco intermediário e alto risco. O Euroscore 2, baixo risco vai de 0 a 2, risco intermediário de 3 a 5 e alto risco maior ou igual a 6. No STS Score, o baixo risco é menor do que 4, o intermediário entre 4 e 8 e o alto risco maior do que 8. Então, são scores que para aplicar na avaliação de mortalidade pré-operatória. São scores disponíveis online e de fácil aplicação. Avaliação do risco gastrointestinal. Então, a complicação depois da cirurgia cardíaca é geralmente a isquemia mesentérica, né, isquemia intestinal. Isso possui alguns fatores de risco, né, o que se deve, geralmente, ao uso pré-operatório das catecolaminas, a transfusão sanguínea, cirurgias de emergência e insuficiência renal aguda. Biomarcadores pré-operatórios. Pode ser utilizada a procalcitonina, as enzimas hepáticas, o lactato e a mioglobina. Em relação à insuficiência renal aguda, avaliação da insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda no pós-operatório ela é definida como um aumento da creatinina sérica maior ou igual a 0,3 miligramas por decilitros, ou então um aumento maior do que 1,5 vezes a linha de base, né? Ou então um volume urinário menor do que 0,5 ml por quilo-hora
dentro de 6 horas. Quais são os fatores de risco para insuficiência renal? Insuficiência renal, idade avançada, gênero feminino, alteração de glicose maior do que 140, passado médico de insuficiência cardíaca congestiva, doença arterial periférica, DPOC, fibrilação atrial, anemia pré-operatória, KB menor do que 12, e necessidade de transfusão intraoperatória maior do que 2 bolsas. Avaliação de risco para insuficiência respiratória. Então, a insuficiência respiratória no pós-operatório é definida como uma dependência ventilatória maior do que 48 horas, ou então uma reintubação não planejada dentro de 30 dias. Os preditores para insuficiência respiratória índice de massa corpórea aumentado, cirurgia cardíaca prévia, revascularização do miocárdio, choque cardiogênico, doença pulmonar pré-existente, um estado funcional de base ruim, instabilidade hemodinâmica e necessidade de hemocomponentes no intraoperatório. Risco de AVC. Isso é um desfecho muito ruim, devastador, e a gente sabe que pode ocorrer no pós-operatório, né, ou no intraoperatório da cirurgia cardíaca. Ele é classificado no pós-operatório como precoce e tardio. O precoce é dentro de 7 dias da cirurgia e o tardio entre 7 a 30 dias da cirurgia. A incidência, em torno de 1% em reparo das válvulas ou na revascularização do miocárdio, 2 a 3% no procedimento combinado, nos dois, e 3 a 9% nas cirurgias que envolvem a aorta. O AVC precoce, ele geralmente é atribuído a arritmias ou doença aterosclerótica difusa. Quais são os fatores de risco? Gênero feminino, idade avançada, doença arterial periférica, doença cerebrovascular, fibrilação atrial, cirurgias de urgência e emergência e circulação extracorpórea maior do que 110 minutos. Aumentam o risco de AVC. Agora, indo para a segunda parte. Quais são os fatores de riscos modificáveis que podem ser corrigidos no pré-operatório? A gente tem anemia, insuficiência renal, preparação do sítio operatório, nutrição pré-operatória, uso de substâncias no pré-operatório, estado funcional e correção laboratorial pré-operatória. Começando então com a anemia. A anemia ela é diagnosticada geralmente, quando ela é diagnosticada antes da cirurgia cardíaca, na maioria das vezes é reversível. Então, nós temos 3 principais causas mais comuns de anemia, que é a anemia adquirida no intra-hospitalar, anemia por deficiência de ferro e anemia por doença crônica. A anemia adquirida no intra-hospitalar, é importante ser falado isso, que ela pode acontecer devido à punção excessiva na UTI. Então, a coleta em torno de 340 a 660 ml de sangue por semana, ou também devido à perda de sangue intraoperatória, que se dá em torno de 15 a 20% no volume total. Isso tudo pode levar a uma anemia adquirida no intra-hospitalar. Então, assim, medidas para conservar isso, para evitar a necessidade de transfusão, quanto mais precoce for tomadas, maior vai ser o efeito. Então, fazendo essas medidas, essas estratégias para a conservação do sangue do paciente, vai minimizar muito a morbidade e a mortalidade no pós-operatório. Anemia por deficiência de ferro, os pacientes que foram diagnosticados com anemia por deficiência de ferro, eles devem receber a suplementação, seja oral ou intravenosa, de ferro por 4 a 6 semanas antes da cirurgia. E anemia por doença crônica, é importante
falar sobre a eritropoetina no pré-operatório. Ela pode ser considerada com nos pacientes que possuem hemoglobina menor do que 13, ou naqueles candidatos que se recusam à transfusão, ou nos pacientes que possuem um alto risco para anemia no pós-operatório. A eritropoetina no pré-operatório, ela deve ser pesada, né, avaliada com cautela devido ao risco aumentado de trombose, né, eventos trombóticos, principalmente nos pacientes com insuficiência renal e pacientes com sintomas de instabilidade, que vão para a cirurgia de revascularização do miocárdio. Devido a isso, devido à natureza reversível e o prognóstico, as implicações prognósticas, geralmente pode-se adiar as cirurgias que forem eletivas para corrigirmos a anemia no pré-operatório. Insuficiência renal. Na maioria das vezes, a insuficiência renal aguda na cirurgia cardíaca é de etiologia pré-renal. Então, é muito importante que no pré-operatório seja feita a otimização do estado, né, do volume, a otimização do volume para o paciente, que é crucial para minimizar as complicações renais no pós-operatório. Evitar também agentes nefrotóxicos, como anti-inflamatórios não esteroidais, uso de contrastes, tudo isso ajuda bastante também. Além disso, corrigir a hipoglicemia e tratar as causas reversíveis de anemia. Também evita complicação renal, né, insuficiência renal aguda na cirurgia cardíaca. A protinina, ela aumenta o risco de insuficiência renal aguda e ela não deve ser usada nos pacientes para cirurgia cardíaca. Preparação do sítio cirúrgico, isso aqui é importante. Infecções no sítio cirúrgico, elas são uma causa importante de rehospitalização do paciente e é uma causa também de morbidade e mortalidade no pós-operatório. Então, o que que nós temos baseado em evidência para a preparação do sítio cirúrgico? Então, é, aplicações tópicas de antibióticos para erradicar colônias de estafilococcus, o artigo dá exemplo da mupirocina, administração de cefalosporinas, né, que são os antibióticos, até 60 minutos antes da incisão da pele e permanecer com esses antibióticos por 48 horas. Asepsia, antisepsia da pele, né, com clorexidina ou iodo. É, evitar, quando possível, a hipotermia, ter um controle glicêmico adequado, higiene das mãos. E na tricotomia pré-operatória é importante utilizar barbeadores elétricos para evitar utilizar a lâmina, né? Que isso também contribui muito para evitar a infecção do sítio operatório. Outro fator importante é a nutrição pré-operatória. Os estudos mostraram que os pacientes bem nutridos tiveram uma redução de 25% nas complicações. Isso é um dado significante. Então, os pacientes precisam de nutrição, suplementação, pelo menos pode ser iniciada a 7 a 10 dias antes da operação, geralmente recomendado para os pacientes com um nível de albumina menor do que 3. E qual o tipo de nutrição que pode ser usado? Basicamente, carboidratos complexos. Então, em torno de 24 gramas de carboidrato complexo líquido pode ser administrado 2 horas antes da cirurgia. Os estudos vêm mostrando que até 2 horas já há o esvaziamento gástrico. Então, pode ser administrado 24 gramas de carboidrato complexo é, no estado líquido até 2 horas antes da indução anestésica. Isso reduz bastante a resistência insulínica, a glicolização, melhora o controle glicêmico no pós-operatório,
refaz o retorno da função intestinal de forma precoce, diminui o tempo de hospitalização, então é um dado muito importante. Em relação às substâncias, né, de uso pré-operatório. Então, cessar o tabagismo pelo menos 4 semanas antes da cirurgia. Estudos vêm mostrando que cessar o álcool de forma intensiva de 1 a 3 meses antes da cirurgia é bastante benéfico. E outro dado importante é a otimização dos opioides. Paciente com dores crônicas em uso de opioides, é preciso fazer uma otimização medicamentosa com terapias que não utilizam opioides. Isso melhora bastante, porque os estudos vêm mostrando que os opioides vêm aumentando a incidência de infecção, também aumenta o tempo de internação, dificulta, né, o retorno da função intestinal, gastrointestinal, aumenta complicações respiratórias e readmissões, né? Então, acaba que aumenta a mortalidade também. Então, otimizar isso é importante. Estado funcional, é utilizado esse índice DASI, também disponível, de fácil aplicação. Ele é subdividido em excelente, bom, moderado, ruim e desconhecido. E todo paciente com menos de 4 pontos, né, ele é considerado um paciente com possíveis complicações pós-operatórias. Então, todos esses pacientes precisam ser submetidos a programas de exercício para melhorar esse estado funcional. Geralmente, iniciar 3 a 4 semanas antes da cirurgia eletiva. E a correção laboratorial dos exames pré-operatórios, né? Então, aqui tem a tabelinha mostrando o que aumenta a mortalidade e as demais complicações que a gente está falando. Então, manter o controle glicêmico, né, abaixo de 180, potássio entre 3,5 e 5, magnésio acima de 1,8, sódio acima de 135, fósforo acima de 2,5, hemoglobina para mulheres acima de 13 e para homens acima de 14, leucócitos abaixo de 10.000, abaixo de 10.000, plaquetas acima de 150.000 e o INR acima de 1,5. Então, a tabelinha vocês podem avaliar aí certinho, que quando está fora desses parâmetros, a gente tem o risco aumentado de complicações. Então, tudo isso tem que ser corrigido com bastante atenção. A parte 3, manejo medicamentoso no pré-operatório. Então, vou falar sobre os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que são os IECAs, e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, que são os BRAS. Terapia com anticoagulação, terapia com antiplaquetária, antiagregante, né, plaquetária, controle da frequência do ritmo e a tromboprofilaxia. Então, os IECAs e os BRAS ainda está incerto em relação aos estudos, mas os guidelines vêm mostrando que parar o IECA e BRA 1 a 2 dias antes da cirurgia de vascularização do miocárdio, ela vai ajudar a evitar as consequências intraoperatórias da hipotensão. E os pacientes que possuem fração de ejeção baixa, né, menor do que 40%, pode ser introduzido e cobrar no segundo dia de pós-operatório. Terapia de anticoagulação, né? Os antagonistas da vitamina K, que é basicamente a varfarina. Suspender 3 a 5 dias antes da cirurgia e no dia da cirurgia fazer a avaliação, né, o teste e confirmar se o INR está abaixo de 1,5. Quando é uma cirurgia de urgência, a vitamina K pode ser utilizada, né, ela vai reverter a anticoagulação e acelerar a produção de fatores de coagulação dependentes da vitamina K. Quando é uma cirurgia de emergência,
pode ser utilizado um concentrado de protrombina em uma dose de 20 a 30 unidades por quilo. Quando não tem esse concentrado, o plasma fresco pode ser utilizado como alternativa, mas tem que ser em altas doses, em torno de 15 ml por quilo. Isso aumenta o risco de sobrecarga de volume nesses pacientes com função cardíaca ruim, tudo. Em relação aos novos anticoagulantes, devido ao seu tempo de meia-vida curto, em torno de 24 a 48 horas, eles podem ser descontinuados 2 dias antes da cirurgia letiva, na maioria dos casos. Os antiplaquetários, antiagregantes plaquetários, o AS, tem alguns estudos mostrando, não é discussão, mas o AS hoje em dia não é suspenso, ele é mantido, inclusive no dia da cirurgia cardíaca. O clopidogrel, pelo menos 5 dias antes, o prasugrel, 7 dias, e o ticagrelor, 3 dias. Cirurgias de emergência, geralmente pode ser utilizada a transfusão plaquetária, é recomendado. Controle da frequência e do ritmo. Arritmias intraoperatórias são comuns, afetam em torno de 10 a 40% dos pacientes. A mais comum delas é a fibrilação atrial, e isso é uma complicação, está associada a um prolongamento da internação, né? Ela aumenta a incidência de eventos tromboembólicos, então isso aumenta bastante a mortalidade. Então, o uso de beta-bloqueador, ele se mostrou significantemente eficaz e ele reduziu a fibrilação atrial no pós-operatório. Baixas doses da terapia com beta-bloqueador podem ser consideradas início pelo menos 2 dias antes da cirurgia cardíaca. Se o paciente já tiver em uso de beta-bloqueador, o tratamento pode ser continuado até o intraoperatório e lembrar de cautela, né? Ficar sempre observando a pressão arterial e os demais parâmetros. O estudo randomizado mostrou que a amiodarona, ela se mostrou que ela reduziu a incidência de arritmias no pós-operatório e diminuiu o tempo de internação dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Então, a mildarona, com início entre 5 a 6 dias antes da cirurgia cardíaca, pode ser considerada para prevenir fibrilação atrial no pós-operatório. Isso ainda é controverso nos pacientes que são candidatos a transplante cardíaco, então precisa de mais estudos. Tromboprofilaxia. Os estudos vêm mostrando que a trombose venosa nos pacientes de cirurgia cardíaca é baixa, em torno de 1 a 2%. Então, há uma discussão, mas a maioria dos guidelines são contra o uso de rotina para profilaxia de trombose venosa. Aumenta devido ao risco de hemorragia e não tem benefícios comprovados. Então, não é recomendado. Na quarta parte, vamos falar sobre os cuidados específicos para a cirurgia cardíaca. Marca-passo, pacientes com uso de cardiodesfibriladores implantáveis, marca-passo, né, dispositivos elétricos aí, manejo deles no pré-operatório. Monitorização hemodinâmica invasiva, a parte invasiva hemodinâmica e suporte circulatório mecânico temporário. Então, em relação ao marca-passo, CDI, como é que a gente vai manejar esses pacientes com uso? É uma cirurgia de emergência? Se for, é preciso desativar e colocar no modo a sincronização, né, com o dispositivo por cima do dispositivo, né, e prosseguir com a cirurgia. Se não é uma emergência, é feito um questionário. Para o marca-passo permanente, 12 meses antes, para o CDI, 6 meses, e para o CRT,
3 meses. É, feito esse questionário, quando é próximo e tudo, se não for, vai para é próximo do sítio, né, do dispositivo, se não for, vai para a rotina do pré-operatório mesmo, cuidado é, intraoperatório. Agora, se sim for CDI, tem que ser desativado é, o mais próximo, né, do procedimento. E se for marca-passo permanente, é um coração dependente, né? O paciente é dependente dele. Se for, tem que ser assincronizado mais próximo da cirurgia, e se não, vai para a rotina do perioperatório mesmo. Em relação a esses cuidados invasivos, né? Eu vou falar do catéter arterial pulmonar, o CAP, que é o Swan Ganz. Ele não mostrou diferença no intraoperatório em relação à mortalidade. E o grupo que foi submetido ao cateterismo da artéria pulmonar aumentou um risco, apresentou um risco aumentado de embolismo pulmonar. Então, não é indicado, é desencorajado, né, o cateterismo da artéria pulmonar como forma de rotina, né, desencorajado isso. Suporte circulatório mecânico temporário, utilização dele no perioperatório está tendo uma evolução rápida. E então, quais são as indicações? No pré-operatório, quando for urgência ou emergência, né, uma cirurgia de urgência ou emergência, para pacientes com é, disfunção cardíaca aguda, que não pode ser corrigida antes, né, da cirurgia. Perioperatório, quando tiver choque cardiogênico, refratário, for utilizar todas as medicações possíveis. Instabilidade hemodinâmica, comorbidade crítica, com disfunção de órgão-alvo, parada cardíaca, tudo você vai utilizar no perioperatório. E quais são as contraindicações? Quando você possui insuficiência hepática irreversível, insuficiência renal irreversível, disfunção neurológica reversível, não aderência médica ou então limitações psicossociais severas. Então, concluindo esse artigo, né, e as perspectivas futuras, então, a idade média, a complexidade médica, os pacientes de cirurgia cardíaca apresentando comorbidades crônicas, tudo isso vem aumentando nas últimas décadas, né? Então, há muitas terapias, muitas intervenções novas, mas independente disso, apesar de necessitar futuramente de novas pesquisas para melhorar o manejo, está gravando, vou voltar aqui, câmera ligada. Estou compartilhando a tela. Não sei se está compartilhando minha tela. Então, vou compartilhar novamente aqui, porque teve um problema na rede. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, conclusão e perspectivas futuras, né? Então, a idade média, complexidade médica, pacientes na cirurgia cardíaca apresentando cada vez mais doenças crônicas, tudo isso vem aumentando nas últimas décadas, né? Então, a pesquisa futura aí precisa melhorar os manejos preparatórios dos pacientes para evitar, né, mais complicações, principalmente pacientes que estão cada vez apresentando comorbidades, né, problemas crônicos. E esses pacientes, muitas vezes no passado, não eram submetidos a procedimentos devido a esses problemas crônicos, então precisa ser atualizado isso aí. Então, temos lacunas gigantescas a serem preenchidas, procedimentos minimamente invasivos, não minimamente invasivos, tudo isso
independente dessas lacunas, nós temos que melhorar a otimização pré-operatória e sempre vai ter essa demanda. Então, estratificação de risco, fatores modificáveis de risco, compreender isso, melhorar a assistência e ter um her team, né, uma equipe multidisciplinar preparada para manejar tudo isso que a gente conversou hoje. É o que fica de mensagem aí que o artigo deixou para nós. Então, muito obrigado. A referência do artigo é essa aí, certo? Muito obrigado.